Meus amigos, minhas amigas, a última aula ficou um pouquinho mais comprida, ficou um pouquinho mais longo, mas era necessário para fazer esse entendimento importante sobre resultados de políticas públicas, resultados patrimoniais, indicadores, muito importante. Nessa aula a gente vai falar rapidamente sobre os organismos internacionais, para poder a gente ter uma noção de que a gente vive em um mundo globalizado, onde as regras internacionais elas entram no nosso ordenamento jurídico, seja por votação dos parlamentares, que aí entra quando há votação nas duas casas, pela maioria, entra no nosso ordenamento jurídico com força de lei constitucional. Lá no artigo 5º trata sobre esse assunto, nos parágrafos 1º e 2º. Quando a gente recepciona, o país recepciona as normas internacionais que não passam pelo Congresso, ela mesmo assim ela tem caráter infraconstitucional, no que se refere a direitos humanos. Então, quando a gente trata de direitos humanos, a gente trata sobre um assunto muito amplo. Direitos humanos não é o que popularmente se ouve, né? Que é uma entidade direcionada para pobres, miseráveis, presos. Não. A atuação de direitos humanos ela perpassa inclusive a área tributária. Então, toda essa progressão de tabela de imposto de renda que temos hoje na Receita Federal, ela tem sua base doutrinária na Declaração de Direitos Humanos da França. Então é importante que a gente entenda que o direito humano ele é tudo, porque a gente trata de política pública direcionada para uma coletividade de pessoas. Pessoas são o foco aqui do resultado patrimonial. Então, quando um governo ele diz que não tem um povo analfabeto, ele está informando o seu resultado patrimonial do seu governo e certamente, claro, do seu Estado. Então é isso que vamos ver rapidamente aqui sobre os organismos internacionais de controle, que é o organismo, e para depois seguir adiante. Então, meus amigos, é importante a gente entrar nesse mérito aqui de organismos internacionais, porque eles vão nortear o ordenamento da área de controle. Então a gente tem declarações do médico, a gente tem declarações, por exemplo, do Instituto Internacional de Auditores sobre as linhas de defesa, todas elas recepcionadas pelos tribunais de contas de todo o Brasil, pelos órgãos de controle de todo o Brasil, os órgãos de controle interno, sistêmico, né? CGU, Controladoria Geral do Estado, gerais do Estado, controladorias, né? E aí é importante que a gente compreenda uma diferença nesse assunto sobre o que é uma convenção e o que é uma recomendação. Observe que o Brasil faz parte de uma conjuntura internacional. Se faz parte de uma conjuntura internacional, ela tem que obedecer às regras que foram colocadas. Então, por exemplo, as recomendações são relatórios, pronunciamento de órgãos técnicos que recomendam, ou seja, o Brasil tem a faculdade de escolher se segue ou não aquela norma internacional. Ela tem uma faculdade de escolher. Quando se trata de convenção, aí é diferente. Aí você tem uma obrigatoriedade de cumprir as regras que foram pronunciadas por essas convenções. Então, a gente tem aqui, basicamente,
nós temos aqui no Brasil sendo signatário de convenções internacionais e também signatário de recomendações. Um exemplo muito prático disso, por exemplo, é aqueles padrões internacionais de segurança, padrões internacionais de qualidade, aqueles ISO, né, os padrões internacionais. Esses ISOs aqui, eles também perpassam pelas convenções e recomendações. Quando esse ISO ele tem uma aprovação do poder público por uma convenção, somente o poder público pode certificar. Aí as autarquias do IBAMetro, né, o IBAMetro e tal. Quando esse ISO ele ainda é uma recomendação, ele tem padrões, mas ele é uma recomendação, então não precisa do poder público para aplicar ou para certificar. Precisa apenas de uma pessoa especializada ou de uma instituição para certificar. Mas quando é convenção, não. Portanto, nós temos aqui na área de controle, nós temos um organismo que é conhecido de todos, muito badalado, que é a Organização das Nações Unidas. As organizações das Nações Unidas estão para os direitos humanos, assim como o INTOSAI está para o controle de contas públicas. Meus amigos, minhas amigas, observem que o foco aqui é o INTOSAI, é uma instituição que não pertence a nenhum governo e ele faz pronunciamentos. Esses pronunciamentos diz respeito também a controle de contas públicas. Todos os tribunais de contas aqui, eles estabelecem as suas práticas com base nas técnicas de controle emitidas pelo INTOSAI, que é a Organização de Entidades Superiores Fiscalizadoras, ao seu nome ao pé da letra da tradução. Então nós temos aqui um órgão que é normativo por excelência, e não é o Brasil, é normativo por natureza esse INTOSAI. E toda norma que é emitida por convenção ou por recomendação, todos os órgãos de controle eles são seguidos, eles são colocados em prática.